para ninguém roubar. Está aqui de volta. Eu sou honesto. O patrão disse, honesto mas é burro. E o terceiro, olha, o senhor me deixou 15, está aqui 30, que eu apliquei e ganhei dinheiro. E a parábola elogiava, exaltava esse terceiro empregado, que foi aquele que aplicou dinheiro. Um perdeu, o outro devolveu exatamente o que lhe foi entregue. Mas o terceiro não, o terceiro multiplicou, o terceiro aplicou aquele dinheiro. É o que nós temos que fazer. Nossa equipe tem que fazer isso por nós. Então a equipe do Milton tem que fazer isso por ele, a equipe do Marcão tem que fazer isso por ele. Né? E mais, quem é que tem unidade aqui? A equipe do Dani tem que fazer isso por ele, e assim sucessivamente. Todo mundo tem unidade, sua equipe tem que fazer esse trabalho. Mas se a sua equipe não sabe fazer ou não tem ainda um certo traquejo, então cabe a você ensinar e dar o treinamento. Se a pessoa tiver condições de aprender, ótimo, vai continuar na equipe. Se ela não tiver condições de aprender, blá blá, passar bem, porque o nosso sistema é de empresas sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos é uma coisa, falida é outra. Então não tem fins lucrativos, mas tem que existir. Né? O Clube Pinheiros também não tem fins lucrativos. Mas se o sócio não pagar mensalidade, o clube fecha. Ele não paga os seus impostos, ele não paga a faxineira, ele não consegue consertar as coisas que vão quebrando. Então tem que entrar dinheiro para a coisa existir. Se você tiver estas três coisas aqui, eu aperto sua mão, você vai ser muito bem sucedido. Agora, onde é que você aprende essas três? Excelência técnica você aprende nas práticas regulares e nos grupos de estudo que tem nas unidades. O carisma você aprende em vários cursos paralelos e workshops e, de uma certa maneira, também no seminário de formação, de preparação de instrutores, porque a gente ensina uma série de coisas, inclusive de comportamento, de administração e outras mais. E o senso administrativo você adquire realmente no estágio. Agora a gente vai chamar de aprendizado, mas que é a mesma coisa. Então você já passou pela sua formação e agora vai fazer um estágio na sede central, que é aqui, que é a sede mais movimentada, mais badalada. O telefone não para, nós temos 6 linhas telefônicas que ficam o dia inteiro tocando, e a porta, a pessoa atende o telefone com uma das mãos e abre a porta com a outra. Isso aqui é uma procura muito grande. Então é o melhor lugar para desenvolver o senso administrativo, porque não adianta você dizer estou ocupado, estou estressado. Está estressado, vai fazer yoga. Estou ocupado? Como ocupado? O nosso cliente, que é o aluno, é a prioridade. Então tem que dar um jeito de administrar o seu tempo, administrar o seu estresse, administrar suas prioridades e saber como é que se abre uma porta, como é que se atende o telefone, como é que se dobra uma folha de papel para ir dentro de um envelope, em que posição entra no envelope, como é que se fecha o envelope, como é que se carimba o remetente, como é que se coloca a etiqueta na frente. Parece fácil, né? Mas o Alexandre, que já está conosco há tanto tempo, há 2 semanas atrás, levou uma bronca porque estava colocando as etiquetas de maneira inconveniente. Estava pondo errado, estava pondo a etiqueta de uma cor no envelope de outra cor. Tudo isso, o ser pensante, que é o diretor da unidade, tem que estar atento, tem que estar olhando e dizendo: cara, não faz isso, está louco. E o outro diz: mas por que não pode? Então, esse senso de lógica, esse senso de organização, de estética, de profissionalismo, quem desenvolve mais rápido é o dono da unidade, é o diretor-geral. Por quê? Porque é o dinheirinho dele que está ali no risco. O resto da equipe, sempre pensa assim, pensa errado, mas sempre pensa assim: bom, não é o consciente dele que pensa assim, é o inconsciente dele que pensa assim. Se fechar, eu vou para outra unidade. Agora o dono, se fechar, fechou, ele ficou sem, ele perdeu o seu investimento.
e o seu nome. Por que eu disse que pensa errado? Porque isso é uma doce ilusão. Se você é de uma equipe e a sua unidade não deu certo, a sua unidade fracassar, você não trabalha em mais lugar nenhum. Isso é a mais doce e amarga verdade que existe dentro da nossa família. Se uma unidade não deu certo, divulga-se para todo mundo. Olha, a equipe que estava trabalhando lá, quando não deu certo, foi fulano, fulano, fulano. Pronto, esses aqui, ninguém acredita mais neles. E aí, se a unidade quebrar, não foi só o dono que perdeu, não. Todo mundo perdeu. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou na Jaú, na sede central, se quiser trabalhar numa outra unidade, o que acontece? Todo mundo pega. O que? Você trabalhou na Jaú? Uau, você aguentou? Então, vem trabalhar aqui, sim, que eu sei que você é um trator. Agora, e o caso contrário, a unidade X, que não está bem das pernas. Olha, eu queria ver se eu trabalhava na sua unidade. E você trabalhou onde mesmo? Na unidade X. Ah, bom, sabe o que é? Nós agora não temos espaço aqui, já estamos com o quadro completo. Claro, vai contratar uma pessoa que vai trabalhar do seu lado, na sua casa, na sua empresa, se essa pessoa só afundou, só ajudou a afundar a outra unidade, então todo mundo sai perdendo, não é só o dono da unidade, não. Agora, tudo isso junto leva você a um potencial. Vocês entenderam que o último é o estágio que confere, né? Ele é a captação de know-how, no estágio, e é o que está no centro administrativo e tudo mais. Tudo isso junto vai te dar um potencial de sucesso muito grande. Potencial. Mas nós temos que nos lembrar que uma andorinha sozinha não faz verão. Imagine que eu tenho aqui na minha mão uma tábua. E eu coloco a tábua e ela cai. Pego lá. Aí eu pego duas. Agora já não cai mais. A união é exatamente isso. Um apoiando o outro. E é por isso que a gente tem o sucesso que tem, é por isso que a gente cresce do jeito que cresce, é por isso que os professores são cada vez melhores, porque existe uma estrutura por trás, uma estrutura que respalda. Cada um de nós, qualquer um de nós aqui temos representadas quantas unidades? Umas 8 unidades, talvez. São Paulo tem 14, então aqui umas 8. Qualquer uma dessas 8 unidades teria muita dificuldade para alcançar o sucesso, mesmo com estas 3 condições, esses 3 requisitos mencionados, se estivesse sozinha. Porque você sozinho, você tem que garimpar o dia a dia. Agora, se você está em conjunto com outras pessoas, já muda tudo de figura. Vocês viram aqueles cartões Mica? Tem algum aí? Eles já conhecem? Vocês conhecem esse cartão? Todo mundo. Quem não conhece? Quem não conhece? Olha, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas que não conhecem. Esses cartões Mica são feitos... Mica é a empresa, né? São cartões postais de excelente qualidade, excelente acabamento, e que são distribuídos nos points da cidade, nos melhores restaurantes, nos melhores lugares mais bem frequentados. E, embora as nossas escolas em geral estejam sem vaga, a gente continua divulgando, porque a divulgação não é uma coisa que se faça quando a gente precisa. Isso é o maior erro que existe em qualquer empresa. A pessoa dizer assim: não, eu não estou precisando fazer divulgação. Como não está precisando? Não existe isso de não estar precisando. Se você não está precisando, é sinal de que agora você tem capital para investir nisso. É sinal de que agora você vai ter tranquilidade para investir nisso. E se você já estiver precisando? Agora não dá mais tempo. Se você já está precisando, você não tem dinheiro. E se você está precisando, não tem tempo para esperar o retorno. Então você até faz uma divulgação maravilhosa e quebra. Mas eu não entendi. Eu fiz uma propaganda tão boa. Tá, mas tem que esperar.
o tempo de fermentação. Isso vai produzir um pequeno resultado a curto prazo, outro a médio prazo, outro a longo prazo. No somado dá um resultado bastante bom. Mas divulgação, propaganda, publicidade é uma coisa que você tem que fazer quando não precisa. Quando precisa, passou da época. É como a pessoa dizer, vou fazer uma profilaxia do câncer. Ah, é? Que legal. É, porque eu estou com câncer em último grau, em estado terminal. Entendeu? Você errou do timing, né? Era um pouco antes que você tinha que fazer a profilaxia. E muitas vezes as pessoas erram nisso. Mais uma vez, a questão do senso administrativo. Um outro exemplo. Às vezes eu ouço alguns diretores de unidade dizendo assim, ah, mas eu não tenho agora condições de aplicar, de investir nos cartões MICA, ou num anúncio de páginas amarelas, ou na assessoria de imprensa. É muito pouquinho. Então, se você souber o valor, você diz, como alguém pode dizer que não tem essa quantia? Mas acontece. Alguns diretores, naturalmente, menos experientes, menos profissionais, não tem. Dizem que não tem, porque tem outras prioridades. Claro que aquele valor ele tem, mas ele tem outra prioridade para aquilo. Quem é que não tem R$75? Bom, meu Deus, se você é um profissional, se não é mais adolescente, não vive de até se viver de mesada tem, porque vai para o shopping e gasta, vai para uma rave e gasta. Então, como é que não tem? Tem sim. Mas quando ele diz não tenho esse valor, é porque ele diz eu não tenho para isso, eu não tenho para investir nisso. Eu vou pegar meus R$75 e vou gastar em outra coisa que eu acho mais importante. Então, se ele comete esse engano, o que ocorre? Ele deixa de fazer uma divulgação realmente importante e que lhe daria um retorno espetacular. Por exemplo, nós estávamos conversando agora com uma colega nossa, um pouquinho antes da aula, e a colega estava explicando que os cartões MICA já acabou de ser feito e já lhe deu retorno de uma mensalidade, de um aluno que se matriculou. Um aluno é o suficiente para pagar todo o investimento feito, porque se o aluno paga a taxa de inscrição, primeira mensalidade, segunda mensalidade, pronto. Se ele ficou 2 meses, 3 meses, ele já pagou o investimento. Quer dizer, um aluno que venha já pagou o investimento. Então, páginas amarelas, cartão, faixa, que mais? O folheto, a panfletagem. Essas coisas tem que investir, não adianta a gente dizer que não tem. Agora, quanto custa para cada um de nós? Por exemplo, se você estivesse sozinho, se a Vânia estivesse sozinha e fosse fazer o cartão, quanto é a chave? Quanto? 5.000 cartões, 6.500 reais. Olha que bagatela, 6.500 reais. Você poderia? Eu não poderia. Ele não poderia, ela não poderia. Mas como estamos todos juntos e dividimos isso por todas as unidades da cidade de São Paulo, isto aqui ficou dividido por 14. E deu quanto para cada um? 6.123. Olha que ridículo. Um investimento de 6.500, você pagou 3.183. Primeiro aluno que se matricula, pronto. Já cobriu. Mas você consegue isso por quê? Porque existem 14 unidades na cidade de São Paulo. Agora, aquele folheto maravilhoso que a Rogéria fez, que o Jorge criou, que a Rogéria administrou e mandou imprimir, patrocinado, co-patrocinado pela editora, porque a editora também tem interesse, que a gente faz divulgação aos livros, e dividido por toda a rede, papel couché, pesado, impresso por 4 cores, 2, 3 dobras, um negócio bonito mesmo, chique, com todas as informações. Aquilo foi partilhado por 50, 60 unidades.
Então, quanto custou o milheiro? 80? O milheiro, foi isso? Certo? 80? R$80 o milheiro. Quanto custaria se você fosse fazer sozinho aquele folheto? Você pode colocar aqui, ó, R$800. Porque entra o custo de produção, entra a criação, fotolito, entra uma série de coisas, e você não vai fazer uma quantidade grande, porque você é uma unidade só. Você vai fazer quantos? 10 mil folhetinhos. Agora, quantos nós fizemos nessas várias tiragens? 1 milhão de folhetos. 1 milhão de folhetos foi rodado. Então o preço cai. E cada um vai adquirindo uma quantidade menor. Então é isso que vai dinamizar o potencial. Aqui é um potencial de sucesso. E aqui ele está dinamizado. Trabalho de rede. Coisas que nós não conseguiríamos fazer sozinhos, nós podemos fazer porque estamos todos juntos. Quer ver um outro exemplo da rede, um exemplo sensacional? A rede tem os seus produtos, que é o material didático fundamental. Mas depois tem o material didático que é gerado pelas unidades, são os produtos gerados pelas unidades. Sérgio Santos escreveu um livro, o Locatelli fez um outro livro também um CD, aí o Carlos Cardoso fez vários CDs, aí a Rogéria fez vários CDs, a Rogéria fez a apostila dos Asanas, a Rosana fez outra, a unidade de Caxias do Sul fez os uniformes, é fundamental, é importante ter os uniformes. Enfim, cada um foi criando seus produtos. Tem o do Milton, que é o programa, ele criou um programa de administração das escolas. Cada um vai... A Silvia criou aquela agenda, deixa eu mostrar, eu tenho que mostrar essa agenda. Olha, toda criação, idealização, produção, ela fez tudo. Ó. A agenda é considerada uma das agendas mais bonitas que tem hoje no mercado. Super barato que a gente conseguiu isso. Tudo obra dessa moça que está aí. Então, cada aluno tem que ter uma agenda dessas. Todo mundo já comprou? Todos os alunos já compraram essa agenda? Ah, então já sabe, né? Esta próxima semana, agarra na entrada e diz: toma. O que é isso? A agenda que você acabou de comprar. Bota o cheque na mão da Silvia. Mas esses produtos gerados por vocês, pelas unidades, são produtos da própria unidade que vão gerar recursos para a unidade. Agora, quando você produz uma coisa dessas, por exemplo, a Silvia produziu essa agenda. Se ela, a Silvia é da unidade Córrego Grande, em Florianópolis. Se a unidade Córrego Grande tivesse tido um rompante de egotite e dissesse: eu não concordo com isto, eu não concordo com aquilo, eu vou sair da Unioga, teria conseguido produzir? Não consegue, sozinhos nós não conseguimos, nós só conseguimos as coisas porque estamos juntos. Nós fazemos coisas maravilhosas porque estamos juntos, porque um apoia o outro. Deixa aí para o pessoal entregar. Deixa um bolinho assim, vai passando de mão em mão. Então, já que a rede proporciona isso, por exemplo, você cria um produto, esse produto imediatamente tem mais de 200 pontos de venda e de multiplicação da sua ideia dentro do Brasil e outros na Europa e na América Latina, quer dizer, você já começa até de repente a exportar. Se nós temos tudo isso, vamos ver como é que funciona, quer dizer, como é que você faz
para estar dentro. Quem é que tem aí a escala evolutiva? Alguém tem a escala evolutiva à mão? Eu vou ilustrar essa explicação que vai ser dada lendo um capítulo deste livro. A escala evolutiva é um produto da unidade do mestre Sérgio Santos. Foi ele que escreveu isso aqui. Nós estamos consumindo porque é uma coisa boa e nós precisamos. Deixa eu ver se eu encontro, hein? O que eu estou procurando aqui é a história... Qual é o nome daquilo? Da frota. Final. Ah, está no programa? Então... Está na agenda? Então deixa eu ler na agenda. Vocês já leram a frota? Tá. Todo mundo já leu? Olha, a frota é sensacional. Deixa eu ver se é muito comprido. Se for... Não é comprido, dá para ler. Olha, a frota. Convidamos você a dar asas à sua imaginação e acompanhar-nos numa jornada rumo ao desconhecido. Esta é a história de um grupo de visionários, desbravadores e aventureiros que investiram suas vidas e energia em busca de algo inestimável, um tesouro que as pessoas comuns sequer imaginariam. Todos sonhavam com sucesso, acalentados por lendas e tradições originárias de uma aldeia longínqua do Oriente, esse Oriente tão rico em especiarias quanto em filosofias, mitos e mistérios. Os cenários, as embarcações fervilhando de entusiasmo, com suas proas assestadas em direção ao sol nascente, acolhendo excelentes tripulações e provisões em seu bojo reforçado e protegido para realizar grandes missões. O clima é de bravura, fibra e dignidade, por saberem-se todos súditos de um poderoso soberano, certeza essa que os impulsiona às mais árduas tarefas, com alegria no coração e entoando velhas canções do mar. O cheiro forte de piche queimado mistura-se ao frescor das águas. E tem um subtítulo, A Formação da Frota. Esta é uma época de pilhagem e de pirataria, e a pirataria é uma constante ameaça. Portanto, é de suma importância zelar pela segurança das embarcações. Com esse objetivo, as naves agregam-se, formando a frota. A frota é organizada de modo a conservar o mais antigo marujo sempre a conduzi-la. Afinal, por ter desbravado e percorrido durante décadas o caminho que deve ser seguido, trata-se do mais experiente conhecedor dos perigos que se encontram na senda e é o mais apto a orientar os tripulantes. Tipos de embarcações. Integram a frota várias espécies de embarcações, grandes, pequenas, pesadas, ágeis, antigas, novas, sólidas e frágeis. Independentemente do tipo, entretanto, há aquelas que não têm capacidade de acompanhar o ritmo da frota e precisam abandoná-la. Há também as que conseguem segui-la, mas não concordam com a rota traçada. Nesses dois casos, o capitão da nave desgarrada terá optado por uma aventura solitária e desprotegida. Qualquer problema que surja, a embarcação não encontrará apoio nas demais e enfrentará sozinha toda e qualquer adversidade. Por isso, grande parte dos capitães opta pelas facilidades, apoio recíproco e permuta de experiências que a frota oferece. Assim, a maioria mantém-se coesa e leal. A triagem dos passageiros. O objetivo das embarcações é conduzir passageiros. Como nem todos possuem aptidão para a missão a que se propõem as embarcações, antes de aceitá-los, os capitães aplicam um rigoroso processo seletivo, recusando os passageiros considerados inadequados para enfrentar os rigores da proposta. Cabe também à tripulação identificar a meta almejada pelos candidatos, para que ela não venha a descobrir, no meio do percurso, que transporta passageiros equivocados,
ou potenciais incentivadores de discórdias a bordo. Muitos candidatos, ao tomar conhecimento das grandiosas aspirações da frota, abandonam a vida que vinham seguindo para tomar parte nessa instigante aventura. A conferência da bagagem é igualmente crucial. Qualquer bagagem inadequada pode comprometer inicialmente a segurança dos passageiros e depois a de todas as tripulações e a da própria frota. A história da bagagem a cada porto. Não, a vistoria da bagagem a cada porto. A vistoria da bagagem precisa ser efetuada repetidamente a cada porto, para conferir se o passageiro, ao longo do trajeto, manteve-se fiel à proposta da viagem ou se adquiriu alguma carga perniciosa. O possível abandono em cada porto. Conquanto a frota avance confiante rumo à missão, a viagem é longa, muitas vezes árdua e tempestuosa. A tripulação tem a obrigação de motivar constantemente os passageiros, tanto para que concluam a empreitada e ainda para que o façam com prazer. Caso contrário, as turbulências, a rotina, o apego àquilo que deixaram para trás, ou mesmo as dúvidas quanto à existência do tesouro, poderão fazê-los abandonar o barco no próximo porto. A tripulação manter-se-á atenta às boas condições do trajeto, tais como proporcionar provisões, manter a higiene das instalações e preservar a harmonia entre as pessoas, solucionando eventuais contratempos. Naufrágio da embarcação. A disciplina em cada navio depende muito da competente liderança do capitão e de uma boa tripulação. A efetiva integração da tripulação evitará o surgimento de motins. Qualquer conflito, pirataria, insubordinação, abandono ou má condução da nave poderá acarretar, em última instância, o naufrágio da embarcação. A missão da frota. O objetivo da frota é conquistar o tesouro, porém, durante a longa trajetória, cultiva a missão de transformar em tripulantes aqueles passageiros que também estão dispostos a dedicar suas vidas à causa, bem como converter no devido tempo os tripulantes em capitães. Assim, jamais perder-se-á de vista a razão de ser das embarcações, bem como a da frota, com a consequente preservação da sua louvável missão. Aí você vira a página e tem um quadro aqui de substituição de palavras. E aí é que a coisa fica interessante. Você vai trocar frota por yoga, tesouro por conhecimento, navio ou embarcação por unidade, do barco desgarrado por unidade desgarrada, tripulação por equipe de instrutores, tripulante, instrutores, provisões, inestimáveis conhecimentos. E aí vai. Você troca umas 15 palavras. Vamos ver como é que fica a historinha. Convidamos você a dar asas à sua imaginação e acompanhar-nos numa jornada rumo ao desconhecido. Esta é a história de um grupo de visionários, desbravadores e aventureiros que investiram suas vidas e energia em busca de algo inestimável, um conhecimento que as pessoas comuns sequer imaginariam. Todos sonhavam com sucesso, acalentados por lendas e tradições originárias de uma aldeia longínqua do Oriente, esse Oriente tão rico em especiarias quanto em filosofias, mitos e mistérios. O cenário